Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Teorema de Pitágoras, nono ano, e eu quero conversar com vocês sobre o que é o Teorema de Pitágoras. Nós já andamos falando, né? Tem alguns vídeos aqui no nosso canal sobre o Teorema de Pitágoras, e agora nós vamos dar uma aprofundada. Então, o que significa esse teorema? Né? Vocês vão ver que nós vamos falar sobre triângulos. E os triângulos retângulos. Esses triângulos retângulos, eles possuem ângulos de 90 graus, que são aqueles triângulos que têm um quadradinho. E qual é o triângulo que tem ângulo de 90 graus? Eu já tinha comentado com vocês que 90 graus são ângulos que formam cantos, né? Então, todos os triângulos que formarem cantos, né? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Né? Formou canto, é um triângulo, então vocês vão resolver esses exercícios através do Teorema de Pitágoras. Vocês vão ver também o que são, né, nesses triângulos que eu acabei de falar para vocês. Vou até fazer aqui um exemplo. Nesses triângulos que eu falo para vocês, triângulos retângulos, vocês vão ver que nós temos alguns nomes para eles. Nós temos nomes para esses cantos. Então, vocês vão ver que nós temos um triângulo retângulo com o nome cateto, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Quem é hipotenusa? É sempre o ângulo que está, o lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Então, o seu triângulo ele pode estar do lado de qualquer lado. Ele vai sempre ter uma hipotenusa, sempre vai ter o seu cateto e sempre vai ter cateto oposto e cateto adjacente. Cateto oposto é aquele que está, então, olha lá. Vocês vão ver aqui, ó. Aqui vocês vão ter os ângulos, né, de 90 graus. Aqui você vai ter a sua hipotenusa, né, que é aquele que está na frente do ângulo de 90 graus, né? E aí você vai ver qual é o ângulo que você vai encontrar. Quem estiver na frente do ângulo que você está querendo encontrar é o cateto oposto, e quem estiver ao lado é o cateto adjacente. Então, pessoal, quero então mostrar para vocês aqui um triângulo retângulo, né? Então, vocês têm aqui um triângulo retângulo, tá vendo? Ele forma um canto aqui, e na frente desse ângulo de 90 graus, ele tem um lado que se chama hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos, tá? Então, você tem quem está na frente do ângulo de 90 graus, hipotenusa. Quem está ao lado do ângulo de 90 graus chamam-se catetos. Só que eles têm nomes específicos. Vamos supor que você queira encontrar, então, este lado aqui, né? E você vai ter esse ângulo do lado de dentro. O da frente vai se chamar cateto oposto. E esse será o cateto adjacente. E se o ângulo for aqui, professora? Então, se o ângulo estiver marcado aqui no seu exercício, que você vai ver daqui a pouco, o da frente é o seu cateto oposto e o do lado será o cateto adjacente. Muda? Muda. Uma hora vai ser aqui cateto oposto, outra hora vai ser aqui. Tudo depende do ângulo que você tiver, tá bom? E eu quero mostrar para vocês, então, a fórmula. A gente já tinha visto isso, né? Algumas aulas anteriores, mas é bom a gente reforçar. Então, aqui vocês vão ter cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, que é igual a hipotenusa ao quadrado. Alguns livros vão trazer assim, outros livros podem trazer, desse jeito aqui. Hipotenusa ao quadrado, que é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá bom? Então, gente, eu quero mostrar aqui para vocês, então, só os nomes, né? Então, aqui, ó.
Vocês têm o triângulo retângulo marcado aqui no meio para vocês, ó, vocês estão vendo aqui, estão conseguindo enxergar, né? O triângulo retângulo. E aí, eu marquei para vocês um nome. Então, vocês vão ter cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Quando que vai acontecer isso? Eu marquei aqui para vocês o ângulo. Então, vamos supor esse ângulo aqui, e aqui você tem a frente. Na frente dele, eu vou até marcar aqui para vocês. Aqui, ó. Esse lado da frente dele chama cateto oposto. E aí, esse lado aqui será o cateto adjacente. Muito bem. Mas e se eu quiser encontrar, então, esse lado aqui? Esse ângulo aqui, a frente dele vai ser chamado, então, cateto oposto e o lado será cateto adjacente. O que é importante vocês entenderem? Vocês observarem onde é a hipotenusa. Onde está a minha hipotenusa? Ela está aqui. E aí, começar a observar aonde estão os ângulos para poder dar nomes aos seus catetos. Professora, vai aparecer só assim o meu triângulo? Não. Sinto muito, gente, ele pode aparecer assim, ó. Desse jeito aqui, ele pode aparecer assim. Você vai identificar que isso aqui forma um canto e que ele é um triângulo retângulo. Ele pode aparecer desse lado aqui. E aí, você vai identificar aqui o seu ângulo reto, triângulo retângulo, e aí você vai observar, você vai usar Teorema de Pitágoras, tá bom? Lembrando que a formulazinha é muito simples, está aqui para vocês. Você entendeu o que é triângulo retângulo? Você entendeu o que é? O que é hipotenusa, cateto? Será que você entendeu direitinho? Se você compreendeu, então, se você gostou da explicação, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. E na próxima aula nós vamos fazer, então, exemplos sobre triângulo retângulo, sobre hipotenusa, sobre teorema de Pitágoras. Então, na próxima aula nós vamos ter isso daí. Até a próxima aula. Tchau!